Muito bem, nós estamos estudando o livro de Atos. Novamente, eu entendo o livro de Atos como sendo a propagação da restauração do reino a Israel. A propagação. Mas, na verdade, é e não é, né? Porque a propagação não foi feita somente pelo que está escrito no livro de Atos, né? Tem muito trabalho que foi feito por muitos dos apóstolos né, que não estão aí. O que a gente nota principalmente aí são dois apóstolos, né? Pedro, até o capítulo 12, vamos dizer assim, né? E depois Paulo, do 13 em diante. E a minha teoria é porque foi escrito a um tal de Teófilo, por Lucas, que seria um segundo livro, né? O primeiro é Lucas, mostrando principalmente Pedro e Paulo, principalmente. Ele já tinha escrito Lucas falando sobre Jesus, né? E, a meu modo de ver, era uma informação que ele estava passando para Teófilo. Esse é meu modo de ver, ok? Eu sei que ninguém precisa concordar, mas é uma informação que ele estava passando para um tal de Teófilo, que provavelmente estaria envolvido no julgamento de Paulo. Certo? Então, não vai dizer de todo mundo, principalmente de Pedro e Paulo, porque se vai condenar Paulo, tem que condenar Pedro também. E os judeus não iam condenar Pedro, não. Porque a acusação é dos judeus, né? Eles estavam louquinhos para condenar Paulo, mas Pedro eles não condenariam, não. Certo? Então, basta dizer que o livro termina antes do julgamento de Paulo, né? Antes do julgamento de Paulo. Mas essa é uma teoria, né? É uma ideia, certo? Muita coisa foi falada sobre Atos, tem gente que diz que é Atos dos Apóstolos. Também acho que não, porque não são de todos eles, né? Atos do Espírito Santo também não estão todos aí, toda a obra do Espírito Santo também não está aí, vamos dizer assim. Mas, independente disso, né, qual seja a sua interpretação, a sua ideia, eu continuo achando que é como se fosse assim, é uma demonstração para tal de Teófilo, uma explicação para Teófilo, de como foi feita a restauração do reino a Israel. Ok? Sem dúvida alguma, não foi através de briga, não foi através de revolução contra o Império Romano, não foi através de um levantamento mundial para guerrear contra ninguém. Bem, para guerrear contra o Satanás e seu reino, mas então eu acho que o ponto-chave, a meu modo de ver, é propagação da restauração. E também não é toda a propagação, certo? Porque, como eu falei, tem coisas que foram feitas naquela época por discípulos, por apóstolos, que não estão aí. Então, eu acho que tem muito a ver com esse tal de Teófilo, mas não há dúvida de que é uma descrição, uma explicação de como a restauração estava sendo feita. Ok? Bem, já falamos um pouco sobre isso. Nós estávamos no capítulo 7, que versículo que era mesmo? Alguém lembra? 34. 34, obrigado.
Ok, no capítulo 7, no capítulo 6, nós temos aquele lá no final do 6, aqueles 7 homens escolhidos, né, cheios do espírito de sabedoria, homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, que foram escolhidos pela igreja, e apoiados pelos apóstolos para ajudarem na distribuição diária às viúvas. Entre eles estava um chamado Estevão, que ele é descrito, além no final do 6, diz que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Interessante, né? Que não falou isso dos outros, cheio de fé e do Espírito Santo. É claro que os outros eram também cheios do Espírito e de sabedoria, mas na escolha específica deles, fala que o Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Além das características gerais mencionadas no versículo 3. Né? Mas os apóstolos impuseram as mãos neles, nos 7, né? E então eles passaram a fazer sinais, a meu modo de ver, né? Inclusive Estevão. Aí ele foi chamado lá, o sumo sacerdote chamou ele, obrigado, né? Alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, etc. Seja como for, teve que, já verificamos isso, ele teve que se defender aí no capítulo 7, né? E ele, então, você nota nesse capítulo 7 o grande conhecimento que ele tinha, né? Grande entendimento que ele tinha, inclusive desde Abraão, né? Eu sei que fala-se muito da história da igreja, olha a história da igreja aqui, né? É dada por Estevão. Mas ele, então, desde Abraão, ele vem falando da história no versículo 35, no versículo 34, ali falando de Moisés, certo? E que Deus chamou Moisés. Deus falou no 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, desci para libertá-lo, vem agora e eu te enviarei ao Egito. Então, Deus chamando Moisés para enviar ao Egito, né? Está no versículo 34, para liberar o povo. Moisés não gostou da ideia, não. Né? A esse Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Finalmente, Deus convenceu Moisés, está lá na história, né, lá em Êxodo, e ele foi para libertar o povo. Né? Versículo 36, ele os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Olha esse Moisés, hein? Esse era excelente, hein? Grandioso. Imagine só liderar um grupo de aproximadamente 2,5 milhões durante 40 anos. A gente tem dificuldade de ajudar 50, 60, 100 de uma congregação, com um monte de problema. Imagine 2,5 milhões durante 40 anos. Né? O mesmo grupo de pessoas, o mesmo grupo, né? Vamos dizer assim. Né? Não é bolinho, não. Mas ele era instruído, ele era fiel, Deus chamou ele, Deus capacitou ele estava consciente, finalmente ele se conscientizou de que Deus chamou ele e capacitou ele para liberar o povo do Egito, ok? Versículo 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel,
Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava, no Monte Sinai, com o anjo. É esse Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. No seu coração voltaram para o Egito. A história está toda lá em Êxodo, né? Aqui tem um resumo, eu estou lendo só por ler, porque vocês conhecem bem a história lá no Êxodo, tem toda a história lá, o livro de Êxodo, né? Ele está resumindo aqui esse tempo. No seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Estava lá no monte, não descia, né? Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, Deus entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Isso aí é milícia celestial, né? É o culto idólatra, né? De Israel. Vamos dizer assim, aqui tem um comentário que diz: o culto idólatra de Israel ao sol, à lua, às estrelas, começou no deserto e perdurou ao longo de todo o cativeiro babilônico. Ok, é milícia celestial, né? Adorar os astros, as estrelas, o sol, a lua, e assim por diante, né? No versículo, Deus se afastou e os entregou. É interessante isso, né? Que Deus permite a operação do erro, né? Tem lá em Tessalonicenses que fala sobre isso, né? Deus permite a operação do erro porque a pessoa não ama a verdade, ama a mentira. Então, Deus permite, ele envia, vamos dizer assim, ele permite, ele concede, ele aceita, vamos dizer assim, a operação do erro, porque a pessoa não quer amar a verdade. Ou você ama a verdade ou você ama a mentira, vamos dizer assim. Se você ama a verdade, você vai ficar na verdade. Se você ama a mentira, na mentira. Eu acho que não tem meio termo. Você não pode amar a verdade e amar a mentira. A meu modo de ver. Mas é o que eu vejo, né? Quem ama a verdade vai seguir a verdade. Quem ama a mentira, meu amigo, esse vai de mal a pior se aprofundando no erro, certo? E não tem parada, hein? Eu acho que não tem parada àquele que ama a verdade, assim como não tem parada àquele que ama a mentira. Abriu a porta da mentira. Sabe quando é que vai parar o erro? Sabe quando é que o erro vai parar? Não para. Onde passa um boi, passa uma boiada, né? A famosa expressão brasileira, né? Um provérbio popular brasileiro. Não tem parada. Aonde que vai parar? Não tem. Você começa na liberalidade, meu irmão, você não vai parar nunca. Nunca. Certo? Bem, assim entendo eu. No versículo... mas Deus se afastou, versículo 42, entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E o acaso, é uma pergunta, né? E acaso não levantasse o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizesse para as adorar? Porventura vocês não fizeram isso? Certo? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Olha, hein? Isso aí, isso aí, por exemplo, Amós, no versículo 5, capítulo 5, versículo 7, Amós diz Damasco, enquanto Estevão diz Babilônia.
Amós estava profetizando o cativeiro do Reino do Norte. Na Síria, uma deportação além de Damasco. Mais tarde, o Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia. Estevão, inspirado a fazer desse modo, entendeu a profecia para incluir o juízo de toda a nação, resumindo a história idólatra deles e os resultados. Né? Quer dizer, tudo isso está lá nos profetas, tudo isso está lá em Deuteronômio, está lá, né? Está na história toda de Israel, que isso aconteceria, coisas assim aconteceriam. Né? Coisas assim aconteceriam. Estevão mencionou aí, né, duas passagens, mas, na verdade, tem passagens aí que ele não mencionou que poderia ter até mesmo mencionado. Né? O tabernáculo de testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Nós sabemos disso lá em Êxodo, né? O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Quer dizer, Josué levou para a terra prometida, além do Jordão. Né? Davi, achou graça diante de Deus. 46. Davi, achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Lembra que Davi queria construir o templo, né? Entretanto, não habita o Altíssimo em mãos feitas por em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificarei, diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Está em Isaías 63, 6, né? Isso aí você pode pesquisar todas as referências, ir lá, estudar o contexto. O ponto aqui é que é como se fosse assim, Estevão estava se explicando no sentido de, como se fosse assim, mostrando no que ele acreditava, certo? Mostrando o fundamento dos milagres que ele fazia, da sabedoria dele, entendeu? Então, porque o povo não gostou muito, né? Ali as autoridades, certo? Do que ele estava fazendo, certo? Fazendo e falando, e a mesma coisa como tinha acontecido com Pedro e João, né? Foram presos uma vez, depois os apóstolos foram presos outra vez, Gamaliel entrou no meio, é mais ou menos isso aí. O povo, os sacerdotes, e nós sabemos que quem construiu o templo foi Salomão. Tá? Então, aqui está tudo resumido, ok? Eu acho que ele está se explicando e ele está chegando a um ponto aqui, a um clímax, que eu acho interessante. Né? E o clímax, a meu modo de ver, é exatamente esse aí do versículos 49 e 50. Versículo 48 diz assim: entretanto, Deus não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? O qual lugar do meu repouso? Note bem, não é Deus falando aqui, não é Deus falando para Davi, certo? É Isaías falando. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas, certo? Isaías,
Eu não sei se eles identificaram Isaías, porque você sabe que Isaías provavelmente foi morto por os judeus. Você sabe que Isaías profetizou cativeiro. Isaías, a Marília está fazendo um pepamento aqui para mim aqui. O Isaías quente, né? Quente. Isaías foi o profeta na época do cativeiro, da conquista das 10 tribos do norte pelos assírios. Eu não sei se isso aí, eu não sei, me parece que isso aí enfezou os homens, os líderes. Enfezou. Por que enfezou, eu não sei. Talvez porque eles, vamos dizer assim, praticamente toda a religiosidade desses líderes aí era voltada ao quê? Alguém se lembra? Toda a religiosidade dos líderes judeus era voltada ao quê? A Moisés. Hã? A Moisés como um grande Moisés? líder. É, mas não é. É, mas não é. O que mais? Ao templo. Ao templo. Ao templo. Quem que é José Antônio? Que eu não sei quem é José Antônio. Oi? Quem que é José Antônio? Oração no templo também, né? Hã? É Duca. Zé Antônio é o Duca, rapaz. Zé Antônio é Duca do Mel. Mas quem falou foi José Antônio? Ou não? Duca. José Antônio Duca. É o Duca. Ah, é o Duca. Das abelhas, hein? É o abelhudo. O abelhudo, mano. Okay? O José Antônio. Ok. Ao templo. Ao templo. Ok. Agora, olha só. Se Deus não habita no templo, quer dizer que a religiosidade Não, eu lembro que eu liguei para ele. deles seria uma religiosidade meia sem valor, né? Certo? Eles perderiam toda a influência deles, eles perderiam toda a autoridade deles, toda a objetividade deles, eles ficariam como perdidos. Porque Deus não habita, Deus não habita no templo. Basta dizer que Jesus falou, lembra? Que não ficaria pedra sobre pedra no templo. E nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70, e até hoje não foi reconstruído. E não vai ser, a meu modo de ver. Não vai ser. Porque Deus bem, se for reconstruído, Deus não vai habitar lá, porque Deus habita na igreja. Deus habita nos cristãos. Isso, a meu modo de ver, isso aí deu um chega para lá nos líderes religiosos, porque, olha só, daí, no versículo seguinte, os homens, eu acho que houve um alvoroço aí. Eu acho que houve um alvoroço muito grande aí, quando Estevão falou isso. Obrigado. Pepamento, vamos tomar um pouquinho de pepamento aqui. Um pouquinho morno também. Morno. Eu creio que isso aí suscitou um grande alvoroço entre os líderes lá. Eles se enfesaram. A memória de ver, eles se enfesaram. Ok? Do versículo 50 ao 51, os homens se enfesaram. Então, a meu modo de ver, gritaram e ofenderam Estevão, sei lá. Houve um alvoroço, a meu modo de ver. Então, Estevão mudou até mesmo a fala dele. Até agora ele não estava atacando ninguém, vamos dizer assim.
No versículo 51, homens de dura cerviz, ele diz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Eles, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Todos. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Rapaz, vai ser duro assim, né? Lá longe, vamos dizer assim. Ele matou a charada, bateu o martelo no prego aí em cima, acertou o alvo com relação a eles. Entendeu? Porque, inclusive, os líderes religiosos, olha, eu não sei qual que é o problema. Eu não sei qual que é o problema com líderes religiosos, ok? Eu vou dar a minha opinião aqui. Uma opinião é que eles não querem largar o osso. Não querem largar o osso, não. Entendeu? Não querem. E aí, Jesus, o ministério de Jesus, a doutrina de Cristo, tem tudo a ver com... Espera aí, o líderes religiosos, nada disso, não. Isso, vocês estão erradíssimos. Vocês estão errados. Basta dizer que eles que mataram Jesus. Está dizendo aqui. Eles mataram, os profetas, os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vai chamar um líder religioso de assassino, meu amigo, eles vão te assassinar. Eles vão te assassinar. Então, a meu modo de ver, eu não sei o que ocorreu entre o versículo 50 e 51. Eu não sei se saiu uma discussão muito grande, uma confusão, um falatório, uma briga assim de palavras, coisa e tal. A meu modo de ver, praticamente, a meu modo de ver, eles interromperam o discurso de Estevão. Porque, a meu modo de ver, Estevão talvez, a meu modo de ver, Estevão falaria mais sobre Jesus. A meu modo de ver. Porque ele estava chegando no cristianismo. Ele estava chegando em Jesus. Aí, meu amigo, aí complicou. Aí complicou. E eles, sem dúvida alguma, nós sabemos o resto da história, que vem no versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Seja como for aqui, eles realmente se enfureceram, a meu modo de ver, ainda mais. Agora eles se enfureceram contra Estevão, a ponto de nós sabemos o que vai acontecer. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Então eles acabaram
apedrejando, né, martirizando Estevão, que teria sido, na opinião, né, tudo indica que ele foi o primeiro mártir da igreja, né? Não é o primeiro mártir apóstolo, é o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir teria sido Estevão, que era um dos escolhidos, um dos 7, né? Um dos 7 escolhidos para cuidar das mesas. Agora, deixa eu fazer mais um comentáriozinho aqui, mais uma aplicação para nós. Olha os homens, olha a qualidade dos homens escolhidos ali no final do capítulo 6. Né? No final, não. Os 7 homens escolhidos no capítulo 6 para cuidarem da mesa. Ok? Então, quando a gente vai escolher homens para fazer um trabalho, precisamos escolher homens de boas qualidades, né? Homens de boas capacidades, homens reconhecidamente qualificados. Porque, olha bem, nem foram os apóstolos que escolheram os 7. Foi a congregação. Certo? Os apóstolos aprovaram, impuseram as mãos sobre eles, mas esses homens de alto gabarito, e olha Estevão, olha a qualidade de Estevão aqui, certo? Imagine o evangelista que ele seria, né, se ele não fosse martirizado, né? Mas, então, por isso que Paulo fala para Timóteo na escolha de presbítero, a necessidade de homens qualificados, né? E na escolha de diácono, homens qualificados também. Lembra as viúvas inscritas lá em Timóteo? Viúvas qualificadas. Lembra as mulheres idosas lá em Tito? Mulheres idosas qualificadas. Certo? Então, na verdade, e olha, e naturalmente, Paulo, os apóstolos, até agora Paulo não entrou em cena, mas os 12 altamente qualificados. Né? Então, nós precisamos de tomar muito cuidado na escolha de pessoas. Né? Não é que a gente vai menosprezar ninguém, mas você vai fazer escolha de pessoas qualificadas. Não é um pecado a pessoa não ser qualificada. Ela não se qualificou ainda. Mas, assumindo que ela é fiel, ela vai se qualificar. Certo? Mas você escolhe pessoas qualificadas, a meu modo de ver. Ok? Isso é uma aplicaçãozinha aqui, a meu modo de ver. No capítulo 8, versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Certo? Consentia. Ele estava ali presente, ele, vamos dizer assim, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, certo? Aqui tem um comentário aqui que diz assim, a primeira vez que Paulo aparece na Escritura é aqui no capítulo 7, versículo 58. O fato de estar suficientemente próximo do ato para segurar as vestes dos assassinos de Estevão reflete o seu profundo envolvimento no sódio do acontecimento. E lá no capítulo 8, versículo 1, diz que ele consentia. A ira assassina de Paulo contra os crentes foi manifestada aqui na sua atitude em relação a Estevão. Nós sabemos que depois disso aí, ele perseguiu os cristãos. Então, nós sabemos que Paulo já era, né, um PhD da lei, né? Educado aos pés de Gamaliel. E ele estava com essa turma toda aí que era contra o cristianismo. Nós sabemos disso, certo? Mas oi. No versículo 60, onde ele disse assim, Senhor, não lhe impute esse pecado, que ele estava já amando os inimigos dele, né? Que eles queriam lhe matar, né? Ele estava já amando, né? Sim. Não impute esse pecado.
Sim. O Senhor não lhes impute esse pecado. Ele estava amando, mas, ao mesmo tempo, pedindo perdão pelo pecado. E é interessante, a meu modo de ver, essa oração foi bem atendida, pelo menos com relação a Paulo, né? Paulo não acabou se convertendo de uma maneira milagrosa, vamos dizer assim, mas mesmo assim, sabe-se lá o efeito que essas palavras fizeram na mente de Paulo, no coração de Paulo, né? Que ele estava ali escutando, né? E nós sabemos que Paulo foi criado, né? Educado aos pés de Gamaliel, e nós sabemos que Gamaliel falou lá, quando prenderam os apóstolos. Falou, se isso é de Deus, né, vocês não vão conseguir fazer nada, não. Entendeu? Muito bem. No versículo 8, capítulo 8, versículo 1, ainda diz o seguinte, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha só. Houve uma grande perseguição por parte dos judeus. Por isso que eles mataram Estevão. Eles estavam enfurecidos. Ok? É uma sequência aí. Essa perseguição seguiu a perseguição que eles fizeram a Estevão. Ok? E, então, não há dúvida de que, já que mataram Estevão, vão perseguir todo mundo. Então, o que aconteceu? Essa perseguição resultou no fato que os cristãos foram dispersos. Olha o versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os que foram dispersos. Nem todos os cristãos foram dispersos. A meu modo de ver, sabe quais foram os dispersos? A meu modo de ver, quem seriam eles? Os que vieram de fora para a festa lá. Eu entendo, é isso mesmo, Maruaga. É o que eu acho. Eu acho que os que vieram de fora, né? Os que vieram de fora, voltando para as suas... Foram embora. Inclusive, a meu modo de ver, voltariam para as suas terras. Porque, olha só, versículo 1 ainda. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Como todos, exceto os apóstolos? Porque olha no versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, homens cristãos. Mas mesmo se esses não forem, olha em seguida. E fizeram um grande plano sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja aonde? Em Jerusalém. Então tinha irmãos em Jerusalém. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres cristãos, encerrava-os no cárcere. Então, quem é que foram dispersos? Os de fora. A meu modo de ver. Com exceção dos apóstolos. Eles não eram galileus? Mas eles não foram dispersos. Eles ficaram em Jerusalém. A meu modo de ver, os únicos que eram de fora, certo? Eu não lembro, agora que eu pensei nisso, eu não lembro, mas aquele que foi colocado no lugar de Judas, né? Eu não lembro exatamente. Deixa eu ver aqui, Matias, deixa eu ver se diz aqui de onde ele era. Eu não pesquisei sobre isso, eu pensei nisso agora,
no versículo 26, deixa eu ver aqui, se tem alguma informação aqui, 1:26. Não fala nada, não. Não sei de onde seria esse Matias, mas assumindo que ele fosse de Jerusalém, os outros não eram. Eles eram galileus, né? Mas os 12 não foram dispersos, ok? Ficaram em Jerusalém. E Paulo assolava a igreja em Jerusalém e colocava eles no caixa, homens e mulheres, ok? A meu modo de ver, olha, eu não sei, Deus não permitiu isso? Permitiu. Deus não permitiu a morte de Estevão? Permitiu. Deus não permitiu essa perseguição? Permitiu. Eu acho que foi exatamente devido a essa perseguição aí que a igreja se propagou por todos os lugares, principalmente. A meu modo de ver, olha só, pelo que eu me lembro, alguém mostrou um gráfico para mim, sempre eu esqueço de verificar isso em algum lugar, mas pela informação que eu recebi uma vez, de Atos 2 a Atos 8, são 2 anos. Eu gostei de conferir isso aí, eu nunca lembro de conferir isso aí. Mas seja lá o quanto tempo foi, houve um grande intensivo, o maior estudo intensivo na história do cristianismo. Bem, maior em número, pelo menos, né? Porque Jesus deu um intensivão aí de 3 anos também, né? Mas esse aqui englobou muita gente. 12 professores de primeira qualidade, que eram os apóstolos, capacitando, treinando, ensinando gente do mundo inteiro, praticamente. Lembra? De todo o Império Romano, a meu modo de ver. Aquelas nações lá em Atos 2, certo? E agora, eles, 2 anos de treinamento. Vamos dizer assim, qual a palavra certa? Mantido, não, a palavra é mantido. Pago, intensivão pago pelos irmãos de Jerusalém, que venderam propriedade para sustentar aquele monte de irmãos de fora. A meu modo de ver. E agora, então, eles foram dispersos por todos os lugares, por toda a parte, versículo 4, por toda a parte, pregando a palavra. Interessante, né? Vocês que estão sendo treinados, né? Vamos dizer assim, o objetivo é a propagação do evangelho. Você lembra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2? 2 Timóteo 2, 2? Paulo disse a Timóteo que tudo aquilo que ele aprendeu com Paulo, que ensinasse, transmitisse a homens fiéis e idôneos, para que eles também transmitissem a outros. Assumindo que nós estamos aí com homens fiéis e idôneos aqui agora, e mulheres, certo? A esperança minha, pelo menos, baseada em 2 Timóteo 2:2, é que você também tenha os seus Timóteos. Você tenha também aqueles que você está instruindo. Olha, se eu perguntar para você, não é para levantar a mão nem para falar, mas se eu perguntar para você quem é que você está instruindo para passar o bastão? Quem ou quais? Quem ou quais? Ok? Porque não é um só.
Você deve ter 1, 2, 3, meia dúzia, pelo menos. Agora, imagine só, nós temos aqui aproximadamente 35 pessoas. Assumindo que essas 35 pessoas ensinassem... deixa eu pôr 4, vai. 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 2, 14. Teríamos 140 Timóteos e Timóteas. 140. E você passaria o bastão, vocês passariam o bastão para eles. Quando você for disperso, que nós vamos ser dispersos, né? De onde nós estamos para outro lugar. Certo? Não quero nem mencionar esse lugar aí. Considerando que eu sou provavelmente o mais velho de todos aqui, é um lugar meio quieto, né? Mas, na verdade, quando isso acontecer, será que nós teríamos passado o bastão? Interessante, né? A gente aprende para viver o que a gente aprende, inclusive ensinando a outros. Se você aprende para guardar na sua cabeça, está fora de contexto. Faz sentido, não? Ok? A pergunta continua válida. Quantos Timóteos você tem? Quanto você está treinando? Ok? Muito bem. Já que não tem nenhuma pergunta ou comentário, vamos em frente. Tem um dedo amarelo aí, pelo menos eu vi um dedo amarelo. Muito bom. Certo? Vamos em frente aqui. Agora, olha só. Versículo 4. Os que foram dispersos iam por toda parte pegando a palavra. Filipe. Quem era Filipe? Um dos 7. Dos 7. E você vai verificar que aqui ele se torna um evangelista. Aqui ele se torna um evangelista. Certo? E nós sabemos que ele, mais adiante, a gente nota ele no livro de Atos também como evangelista. Né? Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo em Samaria. Lembra? Olha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ok? Note no versículo 1, no final do 1. Foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então, Jerusalém, Judeia e Samaria. E aí, até os confins da terra. Ok? Então, Filipe, versículo 5, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Mas não há dúvida. Um homem... Lembra lá as qualidades dele lá? Vamos lá de novo, no capítulo 6. Ele era... Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Cheio, ele era de boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria, certo? Dentro das qualificações gerais do 7, né? Do 7. Ok. Agora, fora isso, ele, quer dizer, dentro disso, ele estava os 2 anos ali aprendendo. Agora ele vai para Samaria, ele tem muito conhecimento. Olha o conhecimento que Estevão tinha. Então, ele tinha muito conhecimento e capacidade, certo? E, naturalmente, você lembra que
os apóstolos impuseram as mãos sobre ele. Então, ele também tinha o poder de fazer milagres, né? Sinais. Então, as multidões, versículo 6, atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha, nós não temos a imposição de mãos para fazer milagres, ok? Mas, por outro lado, nós temos toda a capacidade de sermos cheios de sabedoria, de conhecimento do Espírito Santo, ok? Consequentemente, a nossa capacidade, tendo a ver com as pessoas atender o que a gente fala e ensina, certo? Está, na verdade, no nosso conhecimento que devemos ter. No conhecimento que devemos ter, ok? Agora, se um evangelista com pouco conhecimento não vai fazer um bom trabalho, não. Certo? Agora, naturalmente, é um processo de crescimento, certo? Não é que a gente, de um dia para outro, a gente se torna capacitado, mas o evangelista já é capacitado, porque senão como é que ele vai evangelizar se ele não conhece o evangelho? Mas mesmo evangelizando, ele vai também crescendo, aprendendo, se instruindo, né, por ele próprio, com auxílio de outros, e assim por diante. Né? Aqui, entre vocês, aí, nós temos vários evangelistas, talvez não muitos tempo integral, mas muitos que são evangelistas aí, talvez até todos, né? Vocês aí. Eu sei que entre vocês há aqueles que são, inclusive, evangelistas tempo integral, né? E há aqueles que são evangelistas tempo parcial. Tempo parcial porque não é uma dedicação total por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Se você tem que trabalhar 44 horas por semana, são 44 horas que você não está diretamente envolvido na propagação do Evangelho. Professor. Mas aqueles de nós que somos semi-integral, nós temos toda semana essas 44 horas por baixo para a gente estudar, aprender, estudar com outros, ensinar, evangelizar, não agora necessariamente devido à pandemia, ok? Muito bem. Eu acho que está acabando o tempo aqui. Se eu começar ali no Simão Mágico, vai demorar um pouquinho. Então, vamos parar aqui no Simão Mágico, aqui.